Hoje a gente vai falar sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela foi um movimento que aconteceu na Inglaterra, no século XVIII. A Inglaterra ela foi pioneira na Revolução Industrial, nesse processo de industrialização na Europa, né? Porque a Inglaterra ela tinha condições econômicas muito boas. E Revolução Industrial, então, que ficou marcada no século XVIII, ela tem algumas palavras-chave. Uma delas é burguesia, outra proletariado e principalmente o capitalismo, que vai nortear toda a Revolução Industrial. O que foi o capitalismo? O capitalismo ele surgiu no século XV e é um sistema econômico cujo objetivo principal é o lucro, o trabalho assalariado e a propriedade privada. Então, o capitalismo, o objetivo dele é o quê? Obter lucro. E aí, aonde que entra a burguesia? Quem é a burguesia? Burguesia, assim que termina o feudalismo, né, a Europa, ela começa novamente a praticar comércio. Aí surgem, então, os burgueses, os comerciantes. A burguesia, então, são os donos dos meios de produção. O que é o meio de produção? Forma de produzir. É aquilo que as pessoas vão usar para obter lucro. Pode ser uma indústria, pode ser um grande comércio, pode ser uma grande fazenda onde, né, se obtém lucro. E aí, a burguesia, então, é a classe privilegiada. E o proletariado é a classe trabalhadora. É aquele povo que não tem meio de produção. Então vai vender a única coisa que possui, que é a sua força de trabalho, né? Para receber um salário no final do mês. Então, por isso que o capitalismo visa o trabalho assalariado, ou seja, o proletariado recebe um salário para trabalhar para a burguesia. Nisso consiste o capitalismo. E aí o que é que tem a Revolução Industrial a ver com isso? Foi o momento em que o artesanato e a manufatura dão lugar à indústria. O que era o artesanato? Na Idade Média, principalmente, todas as formas de trabalho, elas eram baseadas no artesanato. O artesão produzia suas peças sozinhas, né? Logo depois vem a manufatura, em que esse trabalho começa a ser dividido, né? Mas no século XVIII surge a indústria, onde as máquinas começam a fazer o trabalho dos artesãos e da galera aqui que, né, produzia na manufatura. Então isso vai fazer com que o trabalho humano seja substituído. Mas até aí, né, as fábricas, ó, aqui é uma fábrica, tá? Aqui é uma fábrica. E aqui os trabalhadores, né? Homens, mulheres, crianças que trabalhavam 14, 15 horas por dia. Às vezes a máquina, aqui é a máquina. A máquina acabava mutilando, né? Uma criança dessa, não sabia mexer na máquina e aí acabava perdendo a mão. Essas pessoas então trabalhavam sem direito nenhum. Então isso marcou o século XVIII, marcou a Revolução Industrial. E uma coisa que na música que eu vou ensinar para vocês é mencionado, é um sujeito chamado Ned Ludd. Ned Ludd, ele foi um lutador pelo direito, né, dos trabalhadores. E nessa época vai surgir um movimento com base em Ned Ludd chamado de ludismo ou movimento ludita. O que foi isso? Os trabalhadores eles entravam nas máquinas, nas fábricas, quebravam as máquinas porque de alguma forma eles acreditavam que a máquina ela substituía, isso é verdade, substitui o trabalho do homem. Um trabalho que era feito por 30 homens passa a ser feito por um só, né, manuseando a máquina. Então isso vai fazer com que muitos fiquem desempregados ali na Inglaterra. E esse é o sistema capitalista. O objetivo do capitalismo é obter lucro, dar lucro para quem? Para o burguês, né? E o capitalismo ele não se importa com condição de vida de proletário. É por isso que teve esse sujeito aqui, o Ned Ludd, que teve essa meio que batalha, né, em favor dos trabalhadores. E nessa época os trabalhadores eles se unem também
para formar associações que os defendessem, os sindicatos. Então, todo trabalhador precisa defender os sindicatos mesmo, porque é o sindicato a única forma de falar pelo proletariado. E a música, ela começa assim. Quando a Revolução Industrial surgiu no século XVIII na Inglaterra, a burguesia, ou seja, os patrões, enriqueceram mais vendo o capitalismo crescer. Sei que o proletário ficou infeliz e desesperado começou a chorar. O proletário trabalhava muito, recebia pouco, não tinha direito algum, né? Sei que o proletário ficou infeliz e desesperado começou a chorar. Então revoltei, não vou trabalhar. 14 horas, crianças, mulheres, para o rico lucrar. Por isso, eu quebro as máquinas sim. Foi Ned Ludd que o ludismo criou, ok? Um beijo para vocês. Estou morrendo de saudade. Espero que passe logo essa tempestade para a gente poder estar junto. Beijo.